como interpretar que aquela pessoa, olha, quando ele disse isso, eu acho que ele estava falando de mim, estava fazendo uma crítica a mim. A outra pessoa vai dizer, não, de jeito nenhum, não percebi nada disso. Mas essa pessoa que está com a depressão, ela pode estar com uma tendência a perceber as coisas de uma forma mais crítica. Vou parar um minutinho aqui para colocar pausar um minuto para colocar aqui o carregador do celular. Oi, gente, retomando, coloquei o carregador do celular. Então, o estado emocional do percebedor pode afetar as suas percepções, como eu dei esse exemplo da pessoa com depressão, por exemplo, ou uma pessoa com hiperatividade, por exemplo, ela pode ter as percepções alteradas, porque a hiperatividade ou transtorno do déficit de atenção pode fazer com que ela não perceba alguns estímulos, ou no seu comportamento hiperativo algumas coisas passem também. Então, existem essas características do percebedor que podem alterar as percepções. Também algum tipo de doença, um comprometimento. Então, eu sem óculos, a minha percepção visual fica completamente alterada. Uma pessoa que tem um déficit auditivo, ela vai ter um comprometimento nessa percepção auditiva. Ela pode ter um comprometimento nessa percepção auditiva também. Então, nós, professores, às vezes a gente percebe, quem trabalha com alunos pequenos, percebe muito isso. Um determinado aluno que está com alguma dificuldade em ouvir, então, ou em ver, ele fica fechando muito os olhos para tentar ver. Então, às vezes, é na sala de aula que a gente percebe essas dificuldades dos alunos, né? E aí o professor puxa para frente, mais para frente, e alerta os pais, muitas vezes, em situações como essa. As questões da subjetividade também, esse exemplo que eu dei sobre a depressão, que é o segundo tópico, qual o papel da subjetividade nesse contexto? Então, esse exemplo que eu dei da percepção é um exemplo sobre isso. Ou as questões de você, a pessoa não se sentir, não estar, por exemplo, pronta para perceber certas coisas. Então, eu dei um exemplo na sala de aula de uma família que aquele filho está entrando no mundo das drogas, mas a família, de alguma forma, não consegue aceitar, não consegue perceber aquilo. E isso não é algo que seja consciente, né? Eu não quero perceber. Não, realmente ela não percebe. É como se fosse, acontece aí um mecanismo de defesa que Freud chamou de negação. Por exemplo, pais que têm filhos que começam lá em torno de 1 ano e meio, 2 anos a demonstrar alguns traços de autismo. Às vezes a família já está percebendo e os pais não conseguem perceber aquilo. Ou seja, é essa questão da subjetividade das emoções interferindo nas percepções. E aí tem esse último tópico, como as teorias em psicologia analisam o processo de percepção, mas eu não vou entrar nessa questão para cada uma das teorias, não. Seria essa visão mais geral. A gente já chegou a 30 minutos, eu vou fazer um vídeo agora sobre memória.